Olá meus amigos, minhas amigas, aqui mais um vídeo para o estágio online em tempo de pandemia. O tema escolhido é a arte de pregar, né? Pessoas que têm o dom da pregação. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, mas o dom do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Deus, ele dá o dom para cada pessoa que ele achar que realmente necessário, que aquela pessoa venha a ter aquele dom. Para quê? Para que aquele dom tenha utilidade na vida daquela pessoa. E que utilidade é essa? No final do vídeo eu vou falar. Eu quero aqui falar sobre uma passagem que está lá em Atos capítulo 8, né, que se refere a Filipe e o eunuco. Eu vou ler algumas partes dessa passagem, porque são muitos versículos, para não alongar muito o vídeo, mas olha só, no versículo 26 diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Veja que Filipe recebeu uma ordem, né, do anjo de Deus, e o Espírito de Deus guiou Filipe até esse caminho, né, para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E diz que estava deserto, que está deserto. Então, era um caminho que estava deserto, não tinha ninguém por ali, mas, na verdade, existia, sim, um homem que estava retornando de Jerusalém, tinha ido a Jerusalém para adorar, certo? Ele é um eunuco, e ele estava naquele caminho. E Filipe, levado, guiado pelo Espírito, conseguiu chegar próximo até essa carruagem, onde estava esse eunuco. E o Espírito falou assim para Filipe: ó, acompanha esta carruagem aí. E Filipe, correndo, viu que o eunuco estava lendo uma passagem lá em Isaías. E Filipe, ali do lado da carruagem, correndo, perguntou a ele assim: você entende o que lê? E ele disse assim: como é que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? E aí Filipe disse a ele que poderia ajudar. E ele pediu que Filipe subisse na carruagem. E aí ele mostrou a passagem que ele estava lendo lá em Isaías, onde Isaías falava sobre a crucificação, né? O que Jesus ia passar. E ele perguntou a Filipe se Isaías estava falando naquele momento dele mesmo, Isaías, ou de outra pessoa. E Filipe, ali usado pelo Espírito de Deus, explicou muito bem o que significava aquela passagem, que se referia, o profeta Isaías estava se referindo à pessoa do seu Jesus. E ali Filipe foi realmente abrindo o entendimento daquele homem, foi mostrando a ele quem era a pessoa do seu Jesus, que veio, que morreu para nos dar salvação. E aquela conversa ali aumentou a fé do eunuco. E o eunuco, passando próximo a um rio, perguntou assim a Filipe, mostrou o rio e falou: ali tem água, é lícito que eu me batize? Aí no versículo 36 é onde tem a pergunta, né? Indo eles caminhando, chegaram ao pé de algumas águas, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? No 37, e disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. No 38, no versículo 38 de Atos capítulo 8, diz assim: e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. E no versículo 40 diz assim: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Esse dom da palavra, o dom da pregação, como eu falei no vídeo anterior, de que o pregador é um formador de opiniões, né? Veja que aquele eunuco, ele lendo a passagem, ele não sabia se Isaías estava falando dele próprio, profeta, ou se de outra pessoa. E Filipe, tendo o dom da palavra, do conhecimento da palavra, abriu o entendimento daquele homem. Tanto abriu que quando ele viu o rio, ele disse: é lícito ali, olha, ali tem água, é lícito que eu me batize? Filipe disse o quê? É lícito, se crê de todo o coração. E qual foi a resposta? Está lá no versículo 37. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha o quanto aquela conversa mudou o coração daquele homem. Porque ele não sabia se o profeta Isaías falava dele mesmo ou de outra pessoa. E ali o Filipe apresentou a ele, com toda a sabedoria do dom que recebeu do Espírito, mostrou a ele que era o seu Jesus. E mostrou a ele que, sendo batizado, as coisas dele realmente eram uma confissão de fé, de que ele realmente acreditava que o seu Jesus era o Filho de Deus, que morreu para nos dar salvação. Esse é o dom da palavra. É isso que nós temos que usar nos dias de hoje. Mas como nós vimos lá em 1 Coríntios 12, 7, diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Ou seja, o dom do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Mas qual a utilidade? Para mim mesmo? Não. Para o que for útil, para a obra de Deus, para o reino de Deus. O dom que você tem, que você recebeu, não é para seu benefício. É para beneficiar o reino de Deus. É para levar o evangelho às pessoas perdidas, que estão necessitadas de ouvir o evangelho, a palavra de Deus. Olha aqui no versículo 39, que depois que saiu das águas, Filipe não viu mais o eunuco. E mesmo assim, que aconteceu? Na parte B do versículo: e jubiloso continuou seu caminho. Olha que alegria Filipe ficou. Que coisa maravilhosa. O dom que Deus deu a ele, ele colocou em prática, com a sabedoria que veio do alto, mudou a vida daquele homem e ele se alegrou. Essa é a recompensa, meu irmão, que você tem, que você recebe de Deus, essa alegria no coração que Deus coloca, que Deus traz até você. E no versículo 40 diz assim: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então Filipe continuou a caminhada dele. Estava fazendo o quê? Usufruindo. Estava fazendo o quê? Desenvolvendo o dom que ele recebeu. E nos dias de hoje, não é diferente. Você tem o dom da palavra, você pode levar muitas pessoas ao conhecimento do reino de Deus, à salvação. E cada vez mais o teu coração, assim como o de Filipe, vai se alegrar. Ok? É isso. O dom é dado para o que for útil, mas para o que for útil, para a obra de Deus. Isso é o que nós vemos aí na palavra de Deus. Filipe foi usado por Deus, trouxe aquele eunuco ao entendimento da verdade, do conhecimento da salvação, e ali realmente aquele eunuco saiu com a salvação certa, e Filipe se alegrou ainda mais. E continuou a caminhada, desceu, já foi achado em Azoto, né? E indo passando anunciava. Continue anunciando, você também, meu irmão, minha irmã, você que tem o dom da pregação, da palavra, continue anunciando o evangelho, porque é isso que Deus quer de você, de mim e de você,
que venhamos cada vez mais falar do amor de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Breve estarei colocando mais outro vídeo direcionado a esse tema. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.